Olá, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer mais uma aula para vocês sobre Adobe Lightroom. A gente está na biblioteca. Já vou pegar essa foto para revelação que a gente vai trabalhar um pouquinho com ela. Bem, a gente viu aqui até o split toning, a tonalização dividida, e depois a gente viu todas as ferramentas, corte, remoção de manchas, olhos vermelhos, filtros graduados, tanto o radial quanto o linear. E agora falta essa última ferramenta, que é a ferramenta chamada Pincel. Quando eu clico aqui na ferramenta Pincel, ele traz todas essas opções novamente. Eu tenho White Balance, exposição, contraste, highlights, shadows, white, blacks, texture, clarity, o desembaçar, saturação, nitidez, ruído, cor aqui que eu posso escolher, que a gente já vai ver porque eu tenho essa cor. E também eu tenho exatamente a mesma função que a gente viu antes nos filtros graduados, que é um pincel A e um pincel B. Eu tenho a borracha para apagar aquela área que eu não gostaria, como a gente já viu. Então aqui eu tenho a opção de trabalhar com um tipo de pincel, com outro tipo de pincel, e eu tenho a opção de passar a borracha para apagar aquela área que eu selecionei sem querer. As opções são as mesmas, né? A de tamanho, então eu posso escolher aqui o tamanho, sempre lembrando que eu tenho um atalho no teclado que é o cochete para a direita aumenta, cochete para a esquerda diminui. Eu tenho o feather, que é essa difusão lateral, onde em 0 o pincel é mais marcado e aqui ele é bem menos marcado. Eu, em geral, trabalho com feather a 100%. Para deixar ele o mais suave possível nas bordas, o que ele vai fazer é suavizar as bordas, então esse ciclo interno determina onde ele vai ser mais preciso, mais duro. E o círculo externo determina o quanto de passagem ele vai ter. Em geral, eu gosto de trabalhar com ele como uma passagem. O fluxo e a densidade eles são relativamente parecidos. O fluxo é como você embebe um pincel de tinta. Imagina você mergulha um pincel numa lata de tinta. E aí, quando você passa, ele vai borrar todo o papel ou a parede que você está passando. Se eu diminuir o fluxo, isso quer dizer que ao invés de jogar o pincel numa lata de tinta, eu molhei delicadamente o pincel em umas gotinhas de tinta e eu estou passando assim. E claro, o pincel está menos embebido de tinta, ele vai fazer umas pequenas falhas. Onde a gente usa isso? De novo, quando o pincel está muito marcado e o feather não resolve essa opacidade lateral gigantesca aqui de 100%, o fluxo resolve, porque é como se tivesse menos tinta no pincel e ele vai marcar um pouquinho menos. Aqui eu tenho a densidade, que é a mesma coisa, 100% ele é um pouco mais duro, e se eu for diminuindo a densidade, isso quer dizer que ele vai ficando mais opaco, e cada vez mais opaco ele marca menos, ele faz menos o efeito. Essas duas funções, tanto o flow quanto o density, o fluxo e a densidade, eles são basicamente para quando eu tenho um pincel que ele está marcando muito, que há uma necessidade de suavizar a passagem desse pincel. E o meu feather já não está conseguindo segurar essa suavização. Então eu passo para o fluxo e para a densidade. Essas duas ferramentas explicam um pouco por que eu tenho pincel A e B. Porque, por exemplo, no pincel A, se eu colocar aqui como 50-50, reduzindo bastante, tá? Isso é uma redução bem drástica. Se eu for lá para o pincel B, eu tenho outros valores, tá vendo? 100, eu posso colocar 100 aqui, e eu volto para o A, tá 100. A densidade ele acaba não respeitando, né? Ele acaba trocando exatamente igual. Mas eu posso optar por difusões e por fluxos separados, tanto no pincel A quanto no B, e aqui na borracha é a borracha mesmo. Aqui eu já vou falar, eu vou mostrar primeiro o que é a máscara e aí eu volto aqui para vocês para falar o que é a automáscara. Bem, aqui como vocês podem ver, eu estou com um tratamento bem básico de 10% de exposição. Eu posso zerar esse tratamento, não tem nenhum problema. E vindo aqui para baixo, eu tenho aqui para que ele mostre onde eu estou fazendo a minha seleção. Por que isso é importante? O pincel ele é a ferramenta para pintar trechos muito específicos da imagem. Então, por exemplo, quando eu olho para essa imagem aqui, eu quero... já tinha um aqui, perdão, vou refazer.
Eu quero, por exemplo, pintar o olho dessa pessoa, mas eu quero pintar o olho dessa pessoa aqui, essa parte branca, para deixar ele um pouco mais branco é, do que ele está agora mesmo, deixar aqui um pouco mais claro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele mostre a seleção e vou começar a pintar. Você vê que o feather dele aqui está muito baixo, tá vendo? Esse é um feather baixo e esse é um feather alto. Você vê que aqui a difusão está tão grande que ele não fica tão marcado, aqui ele fica muito marcado. Então eu vou apagar aqui com a borracha, esse aqui. Vou voltar para o meu pincel A, eu vou deixar o fluxo 100%, a difusão 100% e vou passar. Então assim, para onde eu uso o pincel? Para áreas muito pequenas ou para áreas que eu quero fazer um tratamento muito diferente. Por exemplo, se eu quero fazer um tratamento no céu da minha foto e ele não é um céu tão linear que eu posso usar um filtro graduado, ele é um céu onde eu vou ter mais dificuldade de fazer a seleção com aqueles filtros já expostos anteriormente. Ou pequenas partes, tipo isso, né? Estou fazendo o olho da pessoa para deixar um pouco mais claro. Eu posso fazer os dois, mas aqui você vê que eu passei um pouquinho, então eu vou pegar a borracha, já está com um fluxo grande ali, diminuo aqui a borracha e passo no olho, porque eu não quero clarear a base do olho aqui. Maravilha, já posso ir para o outro, sempre lembrando que para mexer na imagem segura o espaço, vira a mãozinha, e aí você pode mexer com o mouse. Volto para o pincel A, e aí passo aqui, de novo, o branco do olho. Vou passar assim. Ok, errei algumas partes ali, não tem problema nenhum. Só diminuo o colorido do olho, eu não quero clarear, que ele já está bom. A luz já chegou ali. Então faço essa voltinha e faço essa voltinha cá. Maravilha. Posso desselecionar aqui e ele some aqui com o vermelho. O vermelho é só para mostrar aonde você estava fazendo esse tratamento. E aí eu trato do jeito que eu quiser, por exemplo, exposição, posso aumentar um pouquinho. No olho é sempre muito importante a gente fazer isso com um zoom. E quando a gente voltar para a imagem, a gente tirar o zoom. Posso até pedir para que ele suma com a ferramenta aqui, com esse ponto para a gente ver. E olha só o que acontece. Eu tenho disso para isso. Se a gente for ampliar um pouquinho o rosto só, para a gente ver o resultado, eu tenho disso para isso. Você já vê que dá uma realçada gigantesca nos olhos, né? Disso, como os olhos ficam um pouco mais opacos, para isso. Mas eu não tenho aqui uma quantidade vampiresca nessa relação. Eu posso, por exemplo, se eu voltar aqui, ver que esse símbolo está ativado, né? Todo símbolo que tem um branco por fora e um preto por dentro quer dizer que ele está ativado. E ao invés de 20, colocar isso como 60, que fica um branco muito forte, se eu voltar aqui, parece que o olho está saltando, né? Assim, mesmo numa imagem aqui, ó, de longe, aqui um olho normal, como a foto foi tirada, e aqui o olho está gritando demais, está meio vampiresco a situação. Então, não tem problema, eu volto aqui e coloco 20. Beleza. Eu posso, por exemplo, aqui fazer vários tratamentos nesse sentido. Eu posso aqui, eu tenho o editar e o novo, eu vou preferir o novo. Você vê que ele está zerado aqui. E eu vou escolher uma cor agora. Eu vou escolher uma cor bem suave. Uma cor, por exemplo, um, um vermelho quase nude, assim, bem delicado. Escolhi essa cor, vou para a boca dela, um para um, sempre. Eu preciso ver a imagem grande. E agora, passando o pincel aqui, tamanho tá bom, vou passar um batom nela mesmo, bem suave. Isso a gente chama de maquiagem digital. A gente consegue maquiar um pouco a pessoa, deixando
essa maquiagem para fazer aqui. É claro que isso pensando numa maquiagem muito suave, muito tranquila, assim, né? Se eu precisar de uma maquiagem mais pesada, eu preciso fazer isso mesmo. Então eu tenho disso para isso. Mas aqui eu posso escolher a cor. Se eu colocar cores mais berrantes, vai aparecer um pouco mais a passagem do pincel. Tá vendo? Aqui eu esqueci de passar, eu posso passar aqui de novo, sem problema nenhum. Aqui e aqui também. Passei mal esse batom. Em geral, eu passo melhor, assim. Mas você pode ver que não fica tão natural se eu forço um pouco mais a cor. E se eu deixo uma cor mais suave, uma tonalização, alguma coisa assim, ela fica sempre um pouco mais linear. Vamos deixar aqui esse magenta, né? Já estou no outro espectro aqui no magenta. Beleza, o que eu posso fazer mais aqui nessa imagem? Eu posso, por exemplo, eu quero clarear um pouquinho o olho dela. Então, faço um novo, vou tirar a cor aqui, ele sempre salva a última informação. Vou para o olho dela e faço aqui. Nesse ponto é interessante selecionar para ver o que eu estou selecionando aqui. Deixar clicado a opção ali embaixo para ele mostrar a máscara vermelha. No batom não precisava, porque eu estava vendo onde eu estava aplicando a cor exatamente. Eu sempre gosto de corrigir aqui antes de passar para o outro. Ok. É minucioso mesmo, né? É bem minucioso. E o mesmo aqui. E aqui eu posso fazer duas questões, assim, duas considerações. A primeira delas eu posso clarear esse olho, que eu vou fazer, e eu posso também colocar uma cor nesse olho, a mais, assim. Essa modelo tem um olho muito bonito, né? Um olho meio acinzentado, ah, meio azul acinzentado, né? Que é um olho bem raro. Mas eu ainda vou tentar fazer uma coisa aqui. Então, eu posso clarear um pouco, eu posso puxar um pouco a exposição, já vê que já salta ali, e posso colocar uma cor. Eu posso desde colocar uma cor, deixa eu, por exemplo, amarelar um pouco mais para deixar esse castanho que ela tem no olho um pouco mais vivo, deixar o olho dela um pouco mais esverdeado, deixar o olho dela um pouco mais azulado. E é claro, com olhos claros, isso aqui vai funcionar um pouco mais, assim, né? Porque já tem essa predisposição para aceitar a cor, porque ele é um pouco mais claro. Então, aqui deixando ele mais amendoado, aqui deixando ele mais azulado, vamos deixar um azul quase Titanic, digamos assim. Então, já mexo nisso aqui. Beleza, devolvo a ferramenta lá, vamos dar uma olhada no rosto dela para ver as mudanças que a gente fez. Aqui, só o rosto dela. Se a gente for pensar aqui, deixa eu voltar para onde a gente estava. Aqui eram sem nada, sem as mudanças que a gente fez, e com as mudanças do pincel eu trago isso, trago um brilho muito forte para o olho, uma cor, um batom e etc. Uma outra questão que a gente pode ter aqui, ó, repara que quando eu peguei a ferramenta de novo, eu tenho aqui esses pontinhos cinzas, e se eu parar o mouse, ele me diz aonde isso está pintado, ó, porque eu posso, primeiro, clicar nele e aí eu retomo o tratamento. Eu posso retomar quantas vezes eu quiser. E eu posso clicar nele, por exemplo, e deletar. Se eu apertar o delete, eu simplesmente apago o que eu fiz. Eu queria deixar o batom, coloquei um Ctrl Z, sempre que eu erro alguma ação, Ctrl Z, e aí eu já tenho essa informação voltada. Mas eu vou criar um novo aqui, vou criar um pincel e aí vou criar sem selecionar aqui, eu vou criar com 10% de exposição para cima. E o que eu vou fazer? Eu vou passar esse pincel que é bem suave nas sombras da imagem. Eu achei as sombras um pouco duras e quero aqui passar algumas vezes para suavizar isso. Vamos ver o que acontece. Eu tenho disso para isso, disso para isso.
Tá muito suave, o que é bom, mas eu quero um pouquinho mais, então eu vou colocar 0,15. E aí, o que eu tenho dentro dessa informação? Disso, que é uma sombra mais rígida, para isso, que é uma sombra absolutamente suave. Então, o pincel ele também serve para eu pegar áreas da minha cena e começar a alterar isso com questões que são mais suaves ou são mais delicadas, de sombra, de luz, de abrindo luz. Deixa eu mostrar uma outra utilização aqui. Por exemplo, pego essa foto aqui que a gente estava lá com um retrato. A fumaça que está aqui é interessante ser ressaltada para ir para o branco, né, para parecer mais fumaça. O que eu posso fazer aqui? Com a ferramenta pincel, e aí na fumaça eu acho interessante selecionar, até para ela não ir. Eu estou devendo o Auto Mask para vocês, né? Não esqueci não. Estou selecionando a fumaça aqui. Ok, aqui tem um pouquinho. Ok. E com essa ferramenta acionada, eu vou levar, por exemplo, as altas luzes. E só com esse ajuste eu tenho disso para isso. Disso para isso. Eu já trago então áreas específicas da minha imagem, bem específicas, uma nova tonalidade aqui, né? No caso, uma nova exposição. É bem para isso que o pincel funciona. Mas vamos supor que, por exemplo, eu queira selecionar essa parte que está aqui. Tem esse telhadinho aqui, né, que é bem enrascado. Deixa eu aproximar um pouco mais ali. Putz, eu quero dar um pouco mais de saturação aqui para fora, mas só ali para fora. E tem esse telhadinho que vai dar um certo trabalho. Vai sim, mas eu posso pegar aqui um novo pincel. Ele está no A, eu vou pedir para ele selecionar. E eu posso vir aqui manualmente e passar isso. Você concorda que é meio difícil ficar passando tudo isso? Aí que entra essa questão da Automask. A Automask funciona como máscara automática. Ele vai entender que há uma divisão de pixels entre uma área mais clara e uma área mais escura, uma área mais colorida e uma área menos colorida, uma área de uma cor e uma área de outra cor, e vai tentar fazer essa máscara para você automaticamente. Então, se eu passar o pincel aqui, vocês podem ver que, principalmente nas áreas que tem muita luz, ele dá certo, ele não pinta a telha. Ele basicamente vai pintando o céu para mim. Por quê? Ele entende que isso é uma diferenciação, aqui de vez em quando ele erra, não tem problema. Eu vou ter que ir lá e corrigir isso. Mas para a gente fazer um tratamento um pouco mais grosso, um pouco mais rápido, digamos assim, ele é relativamente útil. Eu confesso que treinando um pouco a mão, eu não vejo tanta necessidade de usar o Automask. Eu não gosto muito dele, assim, porque afinal de contas eu acho que quando você passa e tem umas áreas um pouco mais conflitantes, ele não fica tão perfeito, assim. Quando você tem uma área muito o que é luz e o que não é, por exemplo, aqui, ó, ele acerta bem, tá vendo? Mas de vez em quando ele erra. Eu confesso que prefiro não trabalhar com ele e ir treinando um pouco a mão, mas é uma ferramenta que está aí, que está disponibilizado, então eu queria acrescentar para vocês. Bem, o vídeo de hoje é só sobre essa ferramenta, só sobre o pincel. Então a gente viu que ele pode atingir áreas pequenas, áreas muito pontuais, tratamentos muito pontuais, tanto de rosto quanto de paisagens. A gente pode usar essa ferramenta. Ela, na verdade, é a ferramenta mais específica do Lightroom, no sentido de quando eu não tenho aqui a possibilidade de aplicar um filtro radial ou um filtro linear, por exemplo, no olho da pessoa não faria nenhum sentido, eu passo a usar o pincel. Uma dica boa, pessoal, eu sei que a gente está usando bastante aqui nas últimas aulas essas ferramentas, mas lembrem-se, a gente começou por aqui. Por que a gente começou por aqui? Porque em tratamento de imagem é sempre fundamental que eu trate a foto como um todo primeiro e depois que eu trate a foto como específico, como nessas ferramentas aqui.
E por isso a gente começou com esses tratamentos mais básicos, aqui colocados dessa forma, e depois veio para cá, porque primeiro é interessante tratar a foto como um todo e depois a foto como as ferramentas. Na próxima aula a gente vê o Details e aí a gente vai fazendo uma aula para cada uma desses efeitos, como Details, Lens Correction, Transform. O Lens Correction e o Transform são a mesma aula, na verdade. Efeitos e a calibração, que é a nossa último encontro, a nossa última aula de tratamento aqui no Lightroom. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidem, até a próxima.